jubiloso por estar aqui nessa cidade maravilhosa. Gosto muito desse estado. Quero deixar aqui consignado meu efusivo abraço e também reconhecimento ao trabalho desenvolvido aqui pela Eliane, pelo pessoal da Juspleno. Meus queridos, enfim, eu volto à terra do meu grande mestre. Eu sempre me coloquei como um eterno epígono sequaz de Gilberto Marx. Eu tive com Sua Excelência há uns 18, 19 anos atrás, no plenário do júri, no segundo tribunal do júri da comarca de Belo Horizonte, capital lá das nossas Minas Gerais. E o professor Gilberto nos brindou com o seu poder de dialética, de retórica, e a partir dali foi firmado uma amizade quase que, e uma admiração que eu tinha. Eu vi o Gilberto como um ascendente, como um descendente olha para o ascendente, né? Sempre admirando, sempre vendo aquela estrela brilhar e servindo de norte, servindo de paradigma. Então, feliz por um lado, triste por outro, pelo passamento do meu confrade, mas é vida que segue, e que os exemplos de Gilberto fiquem aí marcados como estigmas indeléveis na alma dos advogados, notadamente dos advogados de Pernambuco, do Nordeste, que está do Brasil, porque Sua Excelência corria esse Brasil falando das belezas de Pernambuco, suas misérias, e também, principalmente, do Tribunal do Júri. Mas, como o tempo é pouco, eu estou vendo aqui que o relógio já diz que já me faz lembrar de Cazuza, né? Que o tempo não para. Vamos direto ao assunto. Sem mais delongas, essa incumbência hoje, na propedêutica do provimento 188 de 2018 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que trata de uma simbiose advogado e investigação numa paridade de armas que continua o contrário, ou seja, a disparidade ela permanece, não obstante, malgrado o provimento do Conselho Federal. O Ministério Público está anos-luz na frente dos advogados. A gente sabe que a PEC 37 caiu, não obstante o artigo 144 da Carta Cidadã, apesar de todo aquele movimento que a Polícia Federal, os órgãos de classe policiais, da Polícia Judiciária Civil, Estadual, Federal, não interessa. O Ministério Público, a partir dali, começou a investigar. E o Conselho Ministerial, em 2017, criou o provimento 181. E aí, o Ministério Público intitulou essa investigação, um inquérito policial não presidido por um delegado de polícia, o que nós costumamos diuturnamente vislumbrar na prática advocatícia. Não, é o chamado PIC, é o procedimento investigativo, investigatório criminal, presidido pelo Ministério Público, e isso eles fazem principalmente, especialmente pelos GAECos. Pois bem, então, aquela equality arms, o parity arms, aquela paridade de armas, aquele equilíbrio entre os pratos da balança, e aqui eu não falo do fiel, que deveria ser realmente fiel, equidistante, neutro, não é? Que é o judiciário, que ele não pode ser suspeito 252, ele não pode ser suspeito 254, ele não pode ser incompatível 253, não pode ser impedido 252 do CPP, e ele ainda tem aquelas garantias, inamovibilidade, vitaliciedade, irredutibilidade de subsídios. Para quê? Para nem tender para a acusação e nem tender para a defesa.
Se a deusa Têmis segura uma balança, a balança retrata os protagonistas, e aqui eu não falo de coadjuvância, eu falo de protagonistas do processo penal. O juiz deveria estar ali simplesmente como uma samambaia. Se o nosso sistema deveras é acusatório, ele deveria não gerir a prova, como a gente vê todos os dias nos fóruns, nos tribunais. Juiz sem analisar o 157, deixando de lado aquela questão de não entrar na formulação, na produção probatória, ele passa a ser o quê? Uma parte. Eu digo muitas vezes, eu fiz júri recentemente em uma comarca, em que o juiz, ele foi promotor por um certo tempo, depois fez concurso e está lá como juiz. Pois bem, ele não perdeu aquele viso, ele não perdeu a prática ministerial e continua exercendo essa prática ministerial sendo juiz. A gente chega no júri, a gente chega na audiência, o que você vislumbra na prática é que há 2 promotores. Então essa paridade de armas que o provimento tentou equilibrar não é uma realidade. A disparidade ainda está a vigir. Mas o provimento 188 está aí, nós temos uma nova arma para o advogado. Foi uma mudança salutar? Foi. Precisa de prática? Precisa. Precisa de reiteração? Precisa. Precisa de lodo, precisa de mofo. E é uma nova dinâmica, é uma advocacia agora de vanguarda, é uma advocacia tecnológica, e você, advogado, nós, criminalistas, já temos esse proceder até anteriormente. Professora Ada Pellegrini Grinover, ela capitaneou a reforma do processo penal em 2008 e, como eu vou falar hoje aqui um pouco da investigação defensiva, numa epistemologia voltada para os crimes dolosos contra a vida, para o tribunal do júri, professora mudou o artigo 406, USC 497. Então, pela 11.689, todos esses artigos foram alterados, e ali está a liturgia, o procedimento do tribunal do júri. Pois bem, demanda tempo. Então, hoje, a deontologia do advogado, ela está diferente. O advogado hoje, esse é desafio da advocacia criminal, o primeiro desafio hoje é o comportamento, é esse andar deontológico, como proceder, porque os nossos irmãos estão morrendo na trincheira. Agora vai sair um filme aí dos juízes, lá em Minas Gerais, é um filme de juiz. Eu não conheço juiz nenhum que morreu, não estou sabendo de nada, de nenhum atentado sequer. Mas no ano que se passou, 70 e poucos colegas tombaram mortos. No ano pretérito, 68 advogados tombaram mortos. E aí eu pergunto, o artigo 6º da 8.906/94, que é o nosso Estatuto da Advocacia, que já está ultrapassado, muito ultrapassado, é o nosso Código Deontológico. Ou seja, nós não estamos na década de 90, a gente precisa de uma lei atual, uma lei que regule a conduta, o proceder axiológico do colega advogado no nosso século, no dia de hoje. E a OAB Federal, o Congresso Nacional, o nosso parlamento precisam, na verdade, abrir os olhos para essa realidade. Hoje, no momento que o advogado ele é procurado pelo cliente, ele tem de abrir um leque de cuidados. É um rol, por exemplo, colocar tudo, até a própria entrevista hoje com o cliente já é um perigo. Eu tenho no meu escritório detector de metal antes da sala de reunião, mas eu conheço colegas que já colocaram dispositivos para neutralizar gravação,
para neutralizar até sinais sonoros, acústicos. Por quê? Porque as pessoas estão gravando tudo hoje, e o advogado, aquela cláusula de confidencialidade, aquela cláusula de sigilo hoje está sendo desrespeitada por todos, e a gente vê aí que tribunal tem desembargador, tem ministro, eu não falo aqui de juiz, não falo de promotor é parte. Esse negócio de custos legis de promotor no Ministério Público, data máxima vênia, pegue o seu Código de Processo Penal, volte para 1940. Ministério Público não é custos legis coisíssima alguma no processo penal, principalmente no júri. Promotor é parte. Pena que eu só tenho 20 minutos para continuar falando sobre isso. Aí eu ia mostrar para você qual que é a parte, qual que é o papel do Ministério Público. Então, eu vejo no meu escritório que o sujeito chega lá para me contratar, ele pega o celular e coloca o áudio do que ele já gravou na consulta do advogado anterior. Ele foi lá pegar a esposa, o irmão de quem está preso, recluso, foi lá no escritório do colega, perscrutar sobre honorários e gravou a entrevista. Aquela entrevista onde que muitas vezes o colega analisou uma cópia de um áudio de prisão em flagrante, uma nota de culpa, ele analisou ali as circunstâncias do artigo 302, que trata ali das espécies de flagrante, o 312, ou seja, os pressupostos e os requisitos para se decretar uma medida tão extrema que é a prisão preventiva. O colega analisou e deu um parecer jurídico. Naquele momento criou-se ali um cordão umbilical invisível que os une, e deve ser sim resguardado pela Constituição, resguardado pelo nosso Código Deontológico. Por quê? Porque o sigilo entre advogado e cliente é algo que pertence ao Estado democrático de direito, é algo que é natural, que é inato, que é congênito às democracias. Mas hoje, o advogado que me antecedeu, muito bem colocou, pontuou aqui, a bandeira hoje aqui é criminalizar a advocacia. Então, o primeiro desafio começa aí, é você colocar lá no contrato hoje, a previsão, você vai separar os honorários, e a previsão da contratação de um perito, de um assistente técnico. Eu estava falando da professora Ada Pellegrini Grinover. Professora, ela trouxe no parágrafo 3º do 159, no parágrafo 5º do 159 do Código de Processo Penal, uma figura que não existia até então. O nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal, a Lei das Contravenções Penais, tudo entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1942. São legislações antigas, vetustas, admiráveis pela longuidade, mas ultrapassadas, e foram praticamente outorgadas. Estávamos num período ditatorial. Para mim, isso nada ali foi recepcionado pela Constituição de 1988. Mas estamos aqui a falar de processo penal. Professora Ada Pellegrini, ela trouxe a figura do assistente técnico para o processo penal. A gente não tinha isso até 2008. Um juiz trabalhista, quando determina uma perícia de periculosidade e insalubridade, ele nomeia um perito, um engenheiro, por exemplo, e concede às partes, o reclamado e reclamante, o direito de quê? De contratar também um engenheiro para fazer ali, para ser assistente técnico do perito oficial, não é? Pois é, professora trouxe isso em 2008. O provimento 188 da OAB Federal é de 2018, do ano pretérito, de dezembro. Então, a gente, no processo penal, nós estamos trabalhando com a investigação defensiva há muito tempo, e essa previsão tem que estar no contrato. É crime doloso contra a vida, você precisa de gente técnica. Por exemplo, inumar é enterrar, não é? Exumação de cadáver, inumação de cadáver. Então, inumou, todo mundo sabe que a cronotanatologia explica isso, os fenômenos cadavéricos explicam isso. Então, nós temos ali a putrefação, nós temos ali
a fase do efizema, a fase da colicoação, nós temos ali a fase da esqueletização. Então são várias fases. Pois bem, você entrou no caso, você precisa de médico. Isso tem que estar no contrato. Espermatozoide, um espermatozoide móvel hoje numa mulher, 3 dias. Tem gente, tem doutrina falando que 24 horas. Então, zona de tatuagem, zona de chamuscamento, não é? Orlas revertidas, invertidas, tudo isso é importante, muitas vezes é feito no interior, por médico que serviu de perito indicado, não é perito criminalista, fez aquele laudo, e toda essa prova será discutida no plenário do júri. Cabe agora a você, nesse contrato aqui, já dentro de uma investigação defensiva, ab ovo, ab início, contratar com o cliente, confabular com o constituinte a contratação desse profissional. E eu recentemente, defendendo, junto com outros advogados, policiais militares, o Ministério Público falava que era execução, que não era execução, porque a polícia militar serve para tudo, principalmente para integrar a GAECO, mas no dia que é alvo de uma denúncia, aí acabou, virou o bandido público número 1. Pois bem, a nossa exumação era justamente, foi no primeiro momento, quando aportou no pavilhão auricular a notícia de que a vítima tinha aqui atrás, na perna, uma tatuagem de palhaço, e a gente acabou vendo que o Coringa estava do lado de cá, no braço, e conseguimos a fotografia, conseguimos a exumação. Isso é importante? Decisivo, muitas vezes decisivo. Você precisa desse apoio. No próprio caso envolvendo o Furabundas do Linha Direta, a psiquiatria, a psicologia forense ali, e olha que eu estou falando de um caso, e é um caso emblemático em Minas Gerais, é um caso emblemático no Brasil todo. Esse júri foi realizado 4 vezes, o sujeito cometeu uma barbaridade, mas sem o apoio da psiquiatria, sem o apoio da psicologia, eu não teria logrado o êxito que deveras logrei, sem esse apoio. Isso em uma investigação defensiva desde o início. Isso foi feito em 2002. Se você lembra, 2004, 2003, 2004, o júri foram 4 vezes eu anulei esse júri. Passou no Jornal Nacional, eu saí escoltado, tinha quase 3.000 pessoas na porta do fórum, xingando a Dona Marta. Dona Marta é minha mãe. Mas não foi o Zanoni, porque eu não sou psiquiatra, eu não sou médico, eu não sou dentista, eu não sou engenheiro. Então hoje você tem esse manancial de trabalhar com isso, e é preciso? No caso do Adélio Bispo, envolvendo aí o mito, e sem qualquer questão política, eu não tenho qualquer tendência político-partidária nenhuma, não tenho. Mas, e falei, olha, eu não tenho nada contra a pessoa da vítima, pelo contrário, alguns projetos eu até ovaciono, até aprovo, mas dentro do processo o couro come. E foi a mesma coisa, na hora que eu ouvi, eram vários advogados de defesa, nossa banca é grande, mas quando eu ouvi aquela questão divina, porque estava tudo no campo ideológico político, eu falei assim, tá, saiu da curva, não tem como, a normalidade, você passou ao largo da normalidade, está aí. E a gente viu, o professor Eude, que já trabalhou no caso da Suzane Richthofen, trabalhou em vários outros casos, e também o nosso corpo psicológico trabalhou todos os outros. Porque se você fica pensando, fala, não tem como, será que não tinha psiquiatra, psicólogo lá por parte do presidente? Não tinha psiquiatra, psicólogo por parte da Procuradoria da República? Não tinha psiquiatra e psicólogo por parte do juiz federal? Não é? Fora as teorias da conspiração. Pois é, não é o Zanoni. Isso é investigação defensiva, isso é trabalhar desde o início. Então essa é a nossa realidade hoje.
No momento que você é procurado no seu escritório, o crime acabou de acontecer, escamotear a prova ou não, matou, o revólver está lá, vai entregar para a polícia, vai escamotear? Está vendo esse tipo de conversa? Hoje eles estão grampeando o advogado, e como se a Grampolândia fosse novidade. Eles estão fazendo isso e prendendo os colegas, porque os colegas estão dando o quê? Orientação. Simplesmente orientação jurídica, orientação quanto à tese defensiva. Se o cliente vai ficar calado ou não, se há um concurso de pessoas, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a eles combinadas na medida de sua culpabilidade, seja autor, seja coautor, seja partícipe, seja pegando lá do professor Klaus Roxin, a teoria do domínio final do fato. Então, pegando a teoria do domínio final, o sujeito tinha um controle ou não tinha um controle? Pois bem, aqui agora os advogados de defesa fazem uma reunião, e aqui eu estou falando é porque tem uma advogada presa, porque simplesmente fez isso. Numa reunião, presa, tem uma colega nossa presa no Brasil por conta dessa conduta. Ou seja, ela não fez nada a não ser orientar cliente. Numa conduta, ela virou para outro advogado e falou: doutor, vamos permanecer calados, todos os réus calados. Mas, como tem ORCRIM 12.850, e o parágrafo 1º do artigo 2º, aquilo foi feito para nós, aquele crime, aquilo é um escarro na cara da advocacia, aquilo é um escarro, aquele parágrafo 1º foi feito para o advogado, quem de qualquer modo, olha a coisa mais abstrata, mais ampla, quem de qualquer modo embaraçar a investigação. E, pois é, o Ministério Público entendeu isso, citou, né, como diz Alpatino, conversando com Milton, conversando com Kevin Lomax, lá no livro O Advogado do Diabo, ele faz justamente isso, soltou a notícia, sem nada concreto. Pois é, a nossa colega estava presa. Essa é a realidade da advocacia. Paridade de armas, nós estamos buscando, não há. O artigo 6º da 8.906 diz que não há hierarquia entre juiz, não há hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Balela, eu sou mal sim, eu, Zanoni, sou mal sim, balela. Pegue a 10.826 de 2003, é o Estatuto de Desarmamento, eles entram para o tribunal do júri, armados. Eu já fiz várias vezes, fui abraçar o promotor, está lá, a 380, a ponto 40, está lá na cintura. Magistrado, a mesma coisa. Esses dias eu fiz um júri com a juíza, um trabucão, falei, que pistolão, está lá na bolsa da magistrada. E o advogado? Não tem nada, e os colegas estão aí tombando o Brasil afora, tombando mortos. E eu estou aqui, eu sempre falo que o nosso curso, principalmente na Academia do Júri, na Confraria Criminal, nós temos um discurso proselitista, nós temos um curso maniqueísta, porque nós temos lado. Quando eu falo que o Ministério Público é acusação, eu não estou querendo criticar os promotores, porque esses promotores que estão aqui hoje, amanhã estão aqui junto conosco advogando. Tem que ter, inclusive, uma cláusula de reserva, uma cláusula de barreira. Foi promotor, foi juiz, foi desembargador, foi procurador, aposentou, não tem o olerite no final do mês? 10 anos ali para descansar, orar muito por tudo que fez para trás, né, para dar uma limpada na alma e depois começar a advogar. A OAB aceita qualquer um, mas é verdade. Uai, eu não estou falando, esse uai é de Minas Gerais, né? Meus queridos, montem escritório em Brasília. Alguém aqui já fez alguma coisa em Brasília? Quem é mais experiente aqui na frente aqui sabe o que eu estou falando. Você começa a concorrer com o escritório do ex-ministro, ex-ministro Supremo, ex-ministro do STJ, ex-desembargador do Distrito Federal, ex-juiz não sei da onde, ex-procurador do trabalho. Monte um escritório em Brasília. Monte um escritório em Brasília, no Distrito Federal. Aí você vai falar, não, é velho, isso que o Zanoni está falando tem uma certa lógica. Monte lá, você vai ver. Ou seja,
Todo mês tem lá aquele olerite, sujeito recebendo 30, 40, 50 mil, direito dele. Mas ele está lá com o escritório de advocacia concorrendo com você, doutora. E aí, tudo igual, é uma paridade, equality. Olha, você está fazendo júri, o promotor está com o laptop ligado, ele está olhando a FAQ e CAQ de todo mundo, inclusive da sua banca. Você trouxe um estagiário novo, ele está olhando a FAQ, porque ele tem acesso. Você tem acesso ao quê? São 25 jurados, porque antes eram 21. O promotor está olhando a FAQ e a CAQ de todos os 25. Quem tem BO, quem já foi preso desacato, você acha que um jurado que foi preso desacato, o promotor vai pensar? Vai pensar nada. Então a advocacia defensiva hoje, ela vai muito além. Vai muito além hoje. Hoje você tem que investigar a vida do jurado, tudo antes, chegar, vai correr para o interior, chegue 3 dias, 4 dias antes, contrate alguém, olhe tudo. Se possível, olhe inclusive na delegacia, porque o promotor está olhando. Que paridade de armas é essa? É o Estado contra o cidadão. Eu não estou aqui defendendo prerrogativa quanto advogado, porque a prerrogativa, o aspecto teleológico, não é a proteção do profissional, é a proteção do cidadão. E graças a Deus parece que o parlamento está abrindo os olhos. Ninguém aqui é contra esses projetos contra a corrupção. Pelo contrário, o advogado não está aqui fazendo apologia a crime algum. O advogado quer que o crime seja o quê? Seja reprimido. Mas não, o Brasil é o país da impunidade. Nós passamos a Rússia, perdemos a Copa, mas em quantidade de presos, nós passamos. 812 de maio, final de maio, dados do CNJ, 812.654, e alguns estados não atualizaram. Nós estamos andando a passos largos para 1 milhão de presos, 1 milhão de presos, e tem advogado, eu não falo agora de promotor, de juiz, advogado que tem audácia, de falar que o Brasil é o país da impunidade. A gente está vendo rico, professor, pedreiro, político, presidente da República, promotor de justiça, procurador da República, juiz, preso, porque todo mundo é capaz, não é verdade? Então falar que o Brasil é o país da impunidade, o advogado, a advocacia, a OAB, a Abracrim, está aqui o nosso presidente, Elias Matar Assad, nós não fazemos apologia, pelo contrário, nós também somos indispensáveis à administração da justiça. E o artigo 261, ele é de uma hermenêutica hialina, cristalina, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, 261 do Código de Processo Penal, estou vendo que tem aluno aqui, será processado ou julgado sem defensor, seja defensor constituído, seja defensor público, seja um defensor dativo, seja um defensor ad hoc, mas nenhum processo para. Então, quando do lado de lá tem um policial sendo acusado, ele tem direito a advogado. Quando tem um presidente da República, ele tem. Quando tem um deputado federal, sim. Quando é um juiz, ainda eu não vi nenhuma denúncia ainda contra o Moro, contra o Dallagnol, Deus queira que não tenha nada. Eu não conheci os autos do inquérito, mas se tiver, o que eu peço é que respeitem as garantias dessas pessoas, que respeitem todos, e não é privilégio, isso é uma garantia, isso é um direito, isso é um escudo, é um palio para o cidadão, porque qualquer um pode sentar no banco dos réus. Então a advocacia defensiva, eu não tenho tempo hoje aqui de discorrer, é um assunto muito importante. Nós precisamos visualizar a advocacia defensiva num prisma mais agudo, mais incisivo. Outra questão, toda vez que vocês forem ouvir testemunhas no escritório, abra, como o delegado, o inquérito policial é aberto de duas maneiras, pelo auto de prisão em flagrante ou pela portaria do delegado, é a mesma coisa.
A investigação defensiva é um inquérito presidido por você, advogado. Na hora que você abrir a investigação defensiva, vá lá na OAB, na sua subseção, e faça o protocolo. Faça o protocolo. No momento, olha o que eu estou falando, porque eu tenho notícias, eu já estou acompanhando alguns procedimentos em que o GAECO está um pio para pedir a prisão de colegas. Por quê? O Ministério Público, o GAECO, não está ouvindo gente lá dentro do gabinete? Está ouvindo vítimas, está ouvindo testemunhas? Pois é, agora vem um advogado e está mandando cartinha para essa mesma pessoa que foi ouvida no GAECO, que o GAECO talvez vai chamar de testemunha sigilosa, e para dar uma indumentária de importância e criminalizar o advogado, ele tenta e faz um rogo, uma súplica, direcionado ao magistrado para a inserção daquela testemunha na 9.807, que é a lei que trata de proteção às testemunhas e aos réus colaboradores. Testemunha ameaçada, réu colaborador. Você agora está mandando carta para a testemunha principal do Ministério Público, para a vítima, convidando-a para tomar cafezinho e bolo. Lá é bolo de fubá em Minas, não sei aqui, deve ser cuscuz, no escritório de advocacia. Bolo também. Então, está convidando. Na hora que o Ministério Público ficar... E outra, nada de boca, é tudo escrito, é tudo gravado, tudo filmado. Convidou para o escritório, vai ouvir todas as testemunhas, vai ouvir corréu, chame, convide o advogado, mande carta. Doutor, tem como a gente... Olha, você pode ouvir o meu cliente, eu quero ouvir o seu, agora. O alvará de soltura acabou agora, saiu hoje, não tem denúncia, não tem nada. Tem como vir no meu escritório? Grave tudo, grave inclusive a imagem desse sujeito ao lado do advogado, até a investigação defensiva pegar com a força que a gente vislumbra nas séries da Netflix, porque aquele advogado, aquele proceder, aquela conduta deontológica que nós assistimos diuturnamente nas séries, aquilo o sujeito já aprende na escola, aquilo no direito anglo-saxão já está enraizado. Nós estamos plagiando à la carte, mas tudo bem, algo que já está sedimentado na advocacia norte-americana e também na advocacia italiana pós-operação Mãos Limpas, que tem como paradigma, a própria Lava Jato tem a operação Mãos Limpas como paradigma. Colegas, enfim, o meu tempo já se esgotou. Eu quero deixar aqui mais uma vez registrado esse prazer. Infelizmente o tempo é curto, são vários palestrantes e eu estou encantado em voltar a essa terra, voltar a Recife, a Pernambuco. E a advocacia, ela tem de ser altaneira, ela tem de ser baluarte do Estado democrático de direito. Nós precisamos dizer não a essa vergonhosa criminalização da advocacia. A advocacia, ela não é dos advogados. A advocacia é uma arma nas mãos do cidadão. E todos somos cidadãos brasileiros. Precisamos levantar essa bandeira. A gente está visualizando nas redes sociais esse movimento contra a Lei 13.869, que é a lei de abuso de autoridade que entra em vigor agora no início de janeiro. Pois é, qual o receio disso? Qual é o receio disso? Porque nossas prerrogativas, que estão esculpidas lá no artigo 7º da 8.906, elas sempre foram desrespeitadas, elas sempre foram menoscabadas, vilipendiadas. Chegou a hora de dar um basta. Chegou a hora de dar um basta. Essa questão de fatiar o fato, fatiar as ações penais para ficar em cada fatia pedindo uma prisão preventiva, uma prisão temporária, isso tende a acabar num Estado democrático de direito como o Brasil. Então, essas bandeiras que nós precisamos erigir. Peço vênia pelo tempo, me alonguei,
mas deixo aqui registrado a minha alegria, a minha emoção em estar hoje aqui nesse teatro, nesse shopping, nessa cidade tão linda, junto com vocês. Obrigado.